Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre os Sumérios. Que Sumérios, nada. Nós vamos falar sobre Sumé. Você já ouviu falar de Sumé? Você já ouviu falar de Sumé? Então, Sumé também era conhecido como Zumé, como Tumé, Pai Sumé ou Pajé Sumé. Ele é um personagem misterioso que antes do descobrimento do Brasil teria aparecido para os indígenas, ensinando-lhes o cultivo da terra. Ele é uma antiga entidade da mitologia indígena aqui dos povos tupis do Brasil, cuja descrição variava de uma tribo para outra. Ele teria aparecido entre os indígenas e com sua ajuda, os indígenas plantaram sementes variadas e viram nascer a mandioca, o milho e o feijão. Além da agricultura, das sementes que o Bruno falou, são atribuídos a ele uma série de conhecimentos como algumas curas, a utilização do fogo e a organização social. Como a agricultura foi ensinada para os índios, ele também ensinou, depois que eles viram a mandioca começar a crescer, sem duplo sentido, ele ensinou os índios a transformar a mandioca em farinha e alguns espinhos em anzol. Ele também ditou algumas regras morais para os povos indígenas, como o fim da poligamia, que é o relacionamento com mais de um parceiro, e o do canibalismo, que seria comer os membros da própria espécie. Exato. Uma das coisas que mais chamam a atenção em relação a essa divindade é que ele é descrito pelas tribos como um homem barbudo, branco e com vestes longas e claras que chegou pelo mar. É dito que ele era capaz de abrandar, acalmar chuvas e secas, dominar as ondas do mar e os animais ferozes, curar feridas e diversos males sem cobrar nada em troca. Mas aí, por não cobrar nada em troca, por estar dando todas essas coisas, os pajés começaram a ficar extremamente incomodados com o poder que ele começou a ganhar. Não só os pajés, mas também os caciques. E aí eles queriam afastá-lo das tribos por causa desse poder que ele tinha. Então ele acabou sendo repelido, ele foi atacado por alguns índios, e ele abandonou a região, que seria a região do Brasil, a lenda é dito que ele caminhou pelas águas. E ele cresceu de tamanho e ele conseguia transpor várias longas distâncias com passadas curtas. Enquanto isso, os índios iam atirando flechas nele, ele ia se livrando das flechas que atiravam nele, sempre indo de costas para os índios, e ele ria disso como se isso fosse uma coisa divertida, e dessa forma ele desapareceu no mar. Quando ele foi embora, ele teria deixado diversos rastros gravados em pedras em alguns lugares do interior e litoral do Brasil. Também é dito, algumas lendas dizem que ele teve 2 filhos, um chamado Tamandaré e outro chamado Ariconte. Os dois eram bem diferentes entre si, inclusive tinham as naturezas diferentes, a aparência física muito diferente, e é dito nas lendas que um odiava o outro mortalmente. Os colonizadores católicos criaram o mito de que Sumé era de fato um apóstolo cristão, um São Tomé, e segundo a lenda, ele teria viajado para a Índia para pregar o cristianismo. Essa é a lenda do São Tomé, E aí eles quiseram tentar associar São Tomé com essa lenda do Sumé. Nas suas cartas do Brasil de 1549, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega, ele descreveu algumas lendas dos índios brasileiros, e inclusive ele relatou várias lendas relacionadas ao Sumé. Em algumas histórias, ele tem a imagem de Deus branco andando sobre as águas e elas se abrindo na sua passagem, como a história bíblica de Moisés no Êxodo. Em alguns livros do padre José de Anchieta, ele explica ainda que São Tomé teria chegado antes do próprio Cabral em solo brasileiro. Manuel da Nóbrega ainda descreve pegadas firmes nas rochas de praias de São Tomé, de Paripe e também de Itapuã, que teriam sido feitas por Sumé. Fica em que região essas praias? Na Bahia. Ele conferiu pessoalmente essas rochas, principalmente essa de Itapuã, que originou um culto lá na região, que sobreviveu até meados da década de 50, agora do século XX. No lugar
nesse lugar onde tinha essas pegadas nas pedras, foi erigida uma palhoça e uma cruz. Para quem não sabe o que é uma palhoça, uma cabana de palha. Segundo as lendas, ainda existem e podem ser encontradas pegadas de Sumé no Piauí, em cidades como Domingos, Mourão, Brasileira, Inhuma, Piripiri e Pimenteiras, no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, em São Tomé das Letras, aqui em Minas Gerais, não que a gente esteja em Minas Gerais, né? Mas aqui perto, em Ingá, na Paraíba, em Altinho do Pernambuco e Carolina, no Maranhão. E é bem legal porque encontram-se, né, características relativamente parecidas a São Tomé e a Sumé. Na divindade, por exemplo, de Viracocha, no Peru, a de Buxica, na Colômbia, a de Cuculcán, no México Maia, e a de Quetzalcóatl, no México Azteca. Segundo o mito posteriormente contado por jesuítas, Sumé teria sido expulso de Tupinambaene ao ter proibido a poligamia e o canibalismo. Além da conta que quando ele foi para o Paraguai e depois para o Peru, teria aberto um caminho chamado de Peabiru, que se traduz por Caminho das Montanhas do Sol, embora haja controvérsia com a versão Caminho ao Peru. Os arqueólogos de hoje eles confirmam ainda hoje a existência desses trechos, dessa estrada, que em tempos remotos é dito que ligava Cusco, no Peru, a São Vicente, no Brasil. São Vicente aqui no litoral de São Paulo. E essa estrada teria servido de intercâmbio entre os indígenas das regiões por onde ele passava, sendo depois utilizada por portugueses e espanhóis para chegar até essas regiões lá depois dos Andes. Esse caminho, que é do litoral paulista até Assunção, cruzando o atual estado do Paraná, teria servido futuramente aos colonizadores europeus em expedição organizada em 1769 pelo capitão-mor Afonso Botelho de Sampaio e Souza. A teoria de que São Tomé teria chegado na América do Sul tem um respaldo até com um pesquisador austríaco chamado Schweinshagen, que estudou o Pé de Deus, encontrado em Oeiras por volta de 1927, e aí ele escreveu o seguinte, olha aí na sua tela. Mesmo sinal existe em Oeiras, no Piauí, e o povo sempre venerou esse sinal, desde a antiguidade. A forma do pé, gravada numa chapa de pedra, é uma placa comemorativa, usada pelos povos antigos para indicar que naquele lugar esteve um homem, que foi um benfeitor do povo. A travessia de São Tomé pelo Atlântico nada tem de milagrosa. Naquela época, a população das Canárias e das Ilhas do Cabo Verde tinham ainda bons conhecimentos do Brasil e o zeloso apóstolo procurou uma caravela para ir com seus amigos pregar a nova religião aos povos do outro lado do oceano. Existe um relato de um encontro entre o chefe Japiaçu e um religioso francês, no Maranhão, por volta de 1612, onde ele conta que existiam ainda lá naquela região altares de pedra lavrada que deviam sua origem a Sumé, ou Mairaatá, como chamavam ele na região. Outro relato remete aos Tamoios, do Rio de Janeiro, que levaram o aventureiro inglês Knived ao que hoje é o Cabo Frio, para que testemunhasse as obras do civilizador branco. Primeiro, mostraram um rochedo de face lisa, onde, segundo a tradição, o herói abrira uma câmara ali. Ali ele vivera, pregando a nova religião. Knived descreve ainda um outro monumento rústico atribuído ao primeiro civilizador branco, como eles chamam, né, Sumé. Uma grande massa de rocha montada sobre 4 pequenos seixos. O padre Teles de Menezes, durante sua peregrinação pelo Nordeste à caça de possíveis tesouros dos jesuítas e holandeses, encontrou marcos e alinhamentos e círculos de pedras fincadas, que remetem a uma possível peregrinação de Sumé. Em todo o continente, durante a conquista e a colonização, repetiram sempre as mesmas cenas. Nos primeiros contatos entre europeus e índios, os índios ficavam interessados ou impressionados com os cavalos e com as armas de fogo. Estranhamente, um fato que deveria parecer esquisito para os índios, que era a cor branca dos descobridores, pareceram que não os afetaram. Ao contrário, justamente esse aspecto levou os descobridores a uma relação com os heróis míticos da tribo. Assim, os espanhóis foram recebidos no México como descendentes de Quetzalcóatl.
e de virar coxa no peru. Na tradição mítica da Brasilíndia, não são raras as referências aos civilizadores brancos. Isso pode ter acontecido por causa do prévio contato com os homens brancos, ou pode ter sido uma tentativa dos catequistas de inserir a imagem positiva de homens brancos na mitologia indígena. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto que não tem muito material de pesquisa, mas é um assunto bem interessante para falar um pouco da mitologia aqui dos nossos índios, né? A gente não consegue voltar no passado ainda para saber se realmente existiu um Sumé branco antes aqui, ou se ele foi colocado como um civilizador branco pelos catequistas que vieram depois e quiseram fazer associações de Jesus Cristo, São Tomé, com essa parte para facilitar o catequismo. Mas, de qualquer forma, a lenda é bacana, existem vários pontos turísticos no Brasil que tem essas pegadas nas pedras, tem também os petróglifos aí pelo Brasil que marcam essa possível passagem lendária de Sumé. Então, você foi recentemente para São Tomé, né? É verdade, fui para São Tomé das Letras recentemente. Tem lá do lado da igreja da cidade tem lá uma caverna com alguns inscritos que algumas letras, né, que eles não sabiam direito o que era, os colonizadores, e aí é por isso, e lá foi dito que acharam uma estátua de São Tomé dentro da caverna, e aí por causa das letras e por causa da estátua de São Tomé, por isso que a cidade chama São Tomé das Letras. Olha. Bacana, né? Então aí um dos pontos turísticos aí, né? Mas tem outros aí, dá uma procurada, pesquisa mais sobre o assunto, com certeza você vai achar mais coisa, certo? Certo, é isso. Então é isso, dá o seu like aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, isso ajuda nós. É verdade, se inscreve, a gente tem página no Facebook, isso, dá um like se gostou do vídeo, conta pra avó, pra tia, pros amigos. Legal, espalha essa história do Sumé, que é uma história bacana. Legal? Valeu? Valeu. Valeu.